O mercado de trabalho em Data Science não é brincadeira, muita gente ainda tem aquela visão de que vai ser simples, vai ser fácil, vai fazer algum curso, sim, algum curso barato, algum curso gratuito e vai conseguir acessar oportunidades pagando 5, 10, 15 mil reais, trabalhando remoto e que vai ser só sucesso, vai ser só alegria. A grande verdade é que o mercado mudou bastante, você precisa estar atento para saber o que realmente importa no dia de hoje. Olá pessoal, aqui é o Felipe Marinho, sou estatístico e cientista de dados há mais de 15 anos e eu já conheço, já vi muita coisa acontecendo no mercado e é preciso e é importante que vocês entendam comigo como é que eu vejo o mercado de trabalho hoje para quem trabalha com ciência de dados e por que ele mudou bastante desde a pandemia, do final da pandemia para cá. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer acompanhar as novidades sobre o mercado de Data Science, se inscreve aí no canal porque eu vou procurar estar trazendo sempre um vídeo novo aqui para vocês, para discutir sobre esse assunto, para discutir sobre tópicos importantes e, claro, para fazer alguns treinamentos e imersões para que vocês estejam sempre tecnicamente afiados, entendendo o mercado como um todo. Dito isso, vamos lá para o meu esboço aqui que eu trouxe aqui para discutir com vocês. Eu trouxe um cenário aqui que é o seguinte, tá? Não é muito. Eu preciso passar para vocês uma visão de como é que eu vejo realmente o cenário de Data Science, para vocês entenderem realmente como estão as coisas e o que é que realmente dá certo de verdade aqui para quem quer trabalhar com Data Science, tá? Mas antes de tudo, antes de chegar no cenário atual, eu preciso falar para vocês um pouco sobre minha própria trajetória e alguns movimentos que eu já vi passar. E o que acontece, pessoal, é que eu sou um cara assim que eu já estou realmente há 15 anos no mercado, eu me formei ali em 2011, já entrei realmente em uma grande empresa para poder atuar com Data Science e já vi muita coisa sendo alterada, transformada, muito hype surgindo e caindo e realmente eu vejo que hoje um padrão já se está realmente acontecendo no mercado atual. Para vocês terem uma ideia, em 2007, quando eu entrei na graduação em estatística, muita gente nem sabia o que era o curso de estatística se propunha fazer, o que, é que um estatístico fazia, no qual mercado ele se propunha a atuar. Vocês imaginarem, em 2007 eu ainda peguei o tempo em que muita gente falava, quando falava que estava fazendo estatística, a outra pessoa perguntava, vai trabalhar no IBGE, vai trabalhar no IBGE. As pessoas olhavam um estatístico apenas como a pessoa que vai trabalhar no IBGE, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, então imaginava, o cara vai se formar em estatística e vai trabalhar no IBGE. Foi tão forte isso aí que eu peguei realmente durante minha graduação, eu peguei uma raiva absurda do IBGE por conta dessa associação direta da graduação em estatística, que é uma graduação que dá para trabalhar em praticamente qualquer mercado possível, sobretudo financeiro, né, que é muito forte hoje em dia no Brasil, mas dá para trabalhar com pesquisa médica, com pesquisa clínica, para trabalhar com planejamento urbano, dá para trabalhar com uma infinidade de campo industrial, uma infinidade de mercado. Eu peguei raiva do IBGE por conta dessa associação direta que tanto faziam. Essa raiva só veio passar em 2010, quando efetivamente eu vim trabalhar no IBGE, né? Mas isso aí é assunto para um outro vídeo, eu vou fazer um vídeo ainda aqui para deixar de introdução, em que eu falo sobre a minha trajetória em si, mas a ideia, mas o que eu quero trazer com essa informação é que eu já vi muita coisa, eu já vi muito hype surgir. Então, o que é que eu posso trazer assim realmente de hype que eu já vi imediatamente quando eu ainda estava na graduação? Era a questão das pesquisas médicas. Então, se falava muito que dados e estatísticas de uma forma geral vai ser algo que vai ser revolucionário para pesquisas médicas e que o mercado, todo mundo tinha que se formar em estatística, matemática aplicada, engenharias, tinha que ter uma mentalidade para poder realmente trabalhar com pesquisas médicas. Eu já peguei o hype ainda na graduação também, que as pessoas iriam ter que trabalhar para ir, tipo, ter algum tipo de pesquisa internacional na Austrália. Em algum momento começou um êxodo de profissionais do Brasil a irem lá para a Austrália para poder trabalhar de lá. Então eu já vi muita coisa. Após isso, enquanto eu estava fazendo o mestrado, ainda tinha boa parte desse hype ainda da Austrália, mas já começou realmente a ter a utilização de redes neurais. Todo mundo precisava dominar redes neurais para poder, porque era um novo campo de evolução, que todo mundo ia trabalhar com aquilo. Então, rede neural, as CNNs, né, as convolucionais, LSTM, Deep Learning de uma forma geral. Então, todo mundo teria realmente, a plataforma, eram as ferramentas que iam dominar, tomar todo o mercado e todo mundo teria que convergir para aquele tipo de conhecimento. Pessoal, esse contexto aqui geral que eu estou dando para vocês é para vocês terem uma ideia de que
assim como hoje já temos um hype das IAs, e aí eu vou colocar IAs entre aspas, porque a gente vai discutir um pouco mais sobre isso mais à frente aqui no tópico aqui que eu trouxe aqui para vocês, que a gente vai ver sobre o impacto aqui da IA efetivamente aqui no mercado de data science, mas para vocês verem como vários hypes surgiram, quantos movimentos eu já vi, ainda tem N, já vi também a questão das plataformas de AutoML, que iam acabar com o profissional de dados, o estatístico acabou, profissional de ciência da computação acabou, porque os modelos agora iam se desenvolver sozinhos. Então, pessoal, esses hypes, essas tendências de mercado, é importante que vocês saibam que elas sempre vão vir e sempre vão passar. Não quer dizer passar que aquilo ali, aquele assunto vai acabar, vai deixar de existir, que tudo aquilo que envolvendo esse assunto vai morrer. Mas simplesmente que todo cenário ele tende a passar por um processo de consolidação. Ou seja, se todo aquele barulho que surge inicialmente com um determinado movimento, aos poucos ele vai se acalmando e aí então é que as pessoas começam a ter um olhar mais claro sobre aquela situação e acontece então um movimento de consolidação, que é efetivamente verificar o que tem daquele hype que efetivamente tem um potencial transformador, tem um potencial de utilização e que aquilo efetivamente vai ser adotado no dia a dia, vai ser adotado pelas empresas, realmente vai ficar como algo constante, algo que vai ser incluído na rotina das pessoas e então é que as coisas começam a se assentar e as pessoas realmente começam a ter uma visão muito mais racional e técnica efetivamente sobre aquele assunto ali, tá? Sendo assim, um movimento que eu vi de início com entusiasmo, mas depois com preocupação, foi a grande procura, foi a grande entrada de profissionais no mercado de data science, no mercado de machine learning, de inteligência artificial em geral, no momento no ápice do movimento da pandemia e pós-pandemia. Então, passou a ser o grande filão, o grande pote de ouro estava realmente nos cursos de data science. Foi aí que grandes instituições começaram a surgir, grandes influências que nem eram do mercado de data science, de tecnologia em geral, começaram a entrar com seus próprios cursos, começaram a vender a ideia, vender suas próprias soluções, né? E junto com isso vender a ideia de que trabalhar com ciência de dados era algo fácil, era algo que ia dar dinheiro fácil e que você ia conseguir trabalhar remoto ali da sua casa, né? Claro, estava em pandemia, praticamente estava todo mundo trabalhando de casa e que os salários seriam altos, que você poderia escolher se ia trabalhar como PJ ganhando salários exorbitantes ou então com CLT, ainda assim com salários muito altos e dentro de uma estrutura da empresa e que tudo isso seria muito fácil, que tudo isso ia perdurar e que as pessoas iam conseguir estabelecer uma carreira e estabilizar em um patamar muito alto e que esse mercado nunca iria reduzir. Mas pessoal, como eu já comentei aqui um pouco na introdução desse vídeo, todos esses movimentos que acontecem de forma muito intensa, muito rápida, eles tendem a ter o seu momento de estabilização e então é que começa-se a ter um racional, começa-se a analisar o que é daquele movimento, o que realmente vai ficar, o que é que realmente vai se perpetuar. E é esse momento que a gente está agora, pessoal. O mercado de data science, e aí vem a minha visão geral aqui, o nosso tópico 2 aqui, sobre o mercado atual, é que agora nós estamos em um momento de consolidação. E o que é que sobra, o que é que vem dessa consolidação aqui, tá? Veja o seguinte, tá? O que acontece? Vamos pensar aqui por um prisma de quais são os pontos que as pessoas verificam e valorizam quando vão escolher uma profissão, quando vão entrar em uma nova carreira. Primeiro, empregabilidade e pessoal, empregabilidade é importante que vocês entendam o seguinte. Realmente, o mercado de data science, o mercado de análise de dados, de BI, todo o ambiente, todo o arcabouço de arquitetura de dados, engenharia de dados que está acontecendo atualmente, ele é um mercado que ele deve se perpetuar. Porém, as condições mudam bastante. Porque o que acontece? E que é o ponto que vocês devem ficar atentos. Os profissionais que vão se perpetuar em um patamar muito alto, e aí, olha o que eu estou falando. Os profissionais que devem se perpetuar em um patamar muito alto, ter uma carreira estabilizada em um nível realmente bom de salário, de condições, são os profissionais que realmente dominam o assunto. São os profissionais que entendem e têm um conhecimento profundo sobre o assunto. Eu vou discutir também mais à frente aqui sobre esse tópico específico, sobre a necessidade de estudar e entender os fundamentos, mas é importante de início que vocês saibam que
Aquele profissional que é mais ou menos, que ele tem um conhecimento muito superficial, ele tende a tem que aceitar condições de trabalho muito inferiores a que eles estavam acostumados agora durante a pandemia e logo no pós-pandemia, tá? Logo no pós-imediato ali a pandemia, tá? Porque as coisas começam a se assentar, os profissionais, é aí nesse momento que começa a se avaliar efetivamente as entregas daqueles profissionais e então o poder de barganha, o poder de negociar a condição, de negociar salário, de negociar ali um modelo de trabalho, vai para quem? O profissional que realmente está ali à frente, é o profissional que entende, é o profissional que já tem resultado, é o profissional que agrega valor. Então, esse é o perfil do profissional que tem condição de negociar ali salário e negociar condições de trabalho de uma forma geral. Pensando em modelo de trabalho, né, no caso em modelo de realmente de atuação em relação à sua localização geográfica, uma coisa que todo mundo já percebeu, na verdade, é dizer muita gente, mas todo mundo já percebeu, é que a tendência é que as vagas 100% remotas tendam a ter realmente uma redução muito forte. Então é um movimento assim que eu não queria estar trazendo essa informação aqui para vocês, mas já é fato. As vagas 100% remotas, elas tendem a realmente a ter uma redução em quantidade. E isso faz com que os profissionais e as empresas, tanto os profissionais que consigam, que negociem, consigam ter poder de barganha para muitas vezes conseguir uma vaga remota, caiam naquela condição que eu coloquei mais à frente. Que seja aqueles profissionais que já têm resultado, que conseguem realmente impor uma situação em que ele consiga, olha, eu trago esses resultados, eu já tenho esse tempo de carreira e já agreguei valor das seguintes formas. Então eu consigo colocar na mesa, ter um poder de barganha para ter realmente negociar uma vaga remota. Então, esse tipo de situação de trabalho remoto tende a ser uma exceção tanto para profissionais quanto para empresas. E aí eu digo que tem um cenário muito diferente aqui em uma série de camadas, tá? Existem empresas que realmente elas não são amigáveis ao remoto e elas realmente colocam o remoto como algo que não é aceitável e elas vão dizer assim, não aceito profissionais trabalhando remoto de forma alguma. Nesses casos assim, não tem muito o que fazer. As empresas realmente elas não vão negociar muito e aí você como profissional, se você quiser realmente fazer parte daquela empresa, então você vai ter que realmente se adequar às normas daquela empresa. Então é muito do que você pretende fazer de carreira, tanto como empresa, como realmente seu modelo e projeção de vida e qualidade de vida, o que é que você valoriza realmente para poder se adequar ao regime da empresa ou então procurar vagas que se adequem ao que você espera de carreira. Porém, o cenário padrão realmente está sendo o cenário de empresas trabalhando em regime híbrido. E aí o híbrido, pessoal, vai muito do que você também vai de acordo com o que você pretende de carreira. O híbrido, a questão do híbrido e do presencial é que as vagas passam a se concentrar nos grandes centros, e em termos de grandes centros, aqui no Brasil a gente tem que pensar realmente em São Paulo, não tem muito para onde correr. As vagas que pagam bem, que tem as empresas consolidadas, as empresas grandes, aquelas empresas que todo mundo quer trabalhar, e aqui não é novidade, a gente fala em Nubank, a gente fala em Itaú, a gente fala em Bradesco, a gente fala em outras B3, em grandes empresas assim que as pessoas almejam trabalhar, a gente está falando em São Paulo. E aí, pessoal, realmente não tem muito o que fazer. Por mais que o híbrido seja um modelo mais interessante a meu ver, assim, que o trabalho presencial, por exemplo, mas o híbrido exige que você tenha algum tipo, ou uma proximidade com o seu local de trabalho, ou uma flexibilidade, uma possibilidade de você se locomover de uma forma facilitada para o seu local de trabalho. Então, via de regra, as grandes empresas com os salários mais interessantes tendem a se localizar em São Paulo e isso, por si só, tende a ser um limitador para boa parte dos profissionais. Então, esse é um fator assim que eu não vou iludir vocês que realmente é algo que é uma tendência de mercado, tá? Para quem me conhece, assim, eu realmente vou trazer aqui um vídeo me apresentando de uma forma geral, mas para quem vou deixar aqui meu LinkedIn na descrição desse vídeo eu vim para quem me conhece, eu vim de um período de 9 anos morando em São Paulo, onde depois desse período eu voltei para minha terra natal, Aracaju, mas realmente lá eu pude ver muito bem que realmente as empresas estão indo para uma tendência de trabalho híbrido e que isso trava para muita gente as possibilidades, tanto de poder se deslocar, por exemplo, mudar
sua moradia, como também muitas vezes, por exemplo, profissionais que são de outros, fora desses grandes centros, fora dali do eixo Rio-São Paulo, possam vir a trabalhar realmente em boa parte dessas empresas. Porque realmente é algo que tende a... É uma tendência que não deve voltar em um curto período de tempo, tá? Eu não vejo como essa tendência retroagindo em um cenário muito curto, não, tá? Fora, na verdade, eu vejo exatamente o contrário. Eu vejo justamente que o presencial assim ganhando força cada dia mais, porque a tendência realmente, após essa grande entrada de profissionais aqui no mercado e esse momento de consolidação, que as empresas tendam realmente a elas sim agora a colocarem as suas condições, a colocarem os seus cenários para então poder atrair realmente aqueles bons profissionais. Então, vai realmente se ver mais uma vez do seu planejamento de carreira, da sua visão de carreira, para saber o que é que você vai querer da sua vida ou não, assim pensando profissionalmente e pessoalmente. Porque uma mudança, por exemplo, para um grande centro impacta a sua vida, impacta a vida da sua família. Quem for casado, tiver filhos, vai sofrer um impacto ainda mais forte. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando eu fui para São Paulo, morar em São Paulo em 2017, já estava casado e tinha uma filha. Aí fui para lá, tive que deslocar. Nós três tivemos que nos deslocar para morar em São Paulo. E realmente foi uma mudança de vida que impactou não só a gente, como nossos parentes e amigos que ficaram aqui. Então teve todo um processo de adaptação e é um processo complexo. Sei na pele que é um processo complexo. Então, caso vocês estejam realmente pensando em trabalhar com ciência de dados, caso vocês estejam pensando nesse cenário em que vocês vão ter realmente acesso a esse grupo de empresas mais restrito, a salários mais altos, saibam que vocês vão ter invariavelmente que pensar em uma mudança. Então, casos assim, casos fora desse cenário, são situações de exceção. Então, caem naqueles profissionais que realmente eles conseguem ter resultado, agregar valor e negociar com essas empresas. Eu sei de profissionais em todas essas empresas, tá? Mesmo empresas que estão posicionando, pressionando para um presencial, eu sei de profissionais em várias delas que estão conseguindo, tem valor, tem resultado e conseguem colocar na mesa e dizer que eu só vou se tiver uma posição remota. Então, para isso acontecer, você tem que ser um cara realmente diferenciado e que saiba negociar. Então, esse é uma visão, a visão que eu tenho, nada romântica assim do mercado hoje em dia, tá? Fora isso, voltando também no tópico do profissional que vai trabalhar remoto, o profissional que vai trabalhar remoto, que consegue trabalhar remoto também, é uma possibilidade, é o pessoal que hoje trabalha para o exterior. Então existem vários profissionais na área de dados que trabalham para várias empresas no exterior e que realmente ganham bem, conseguem ganhar em dólar, conseguem trabalhar para boas empresas, para bons projetos, mas muda muito a dinâmica, sobretudo nesse quesito aqui que eu coloquei abaixo, que é do regime de trabalho de PJ ou CLT. Então, via de regra, você vai trabalhar a PJ. Então, tem pessoas que não se adaptam com esse cenário de trabalhar com PJ, de ter uma empresa, de ter como fazer seu provisionamento financeiro, de colocar ali sua perspectiva, sua possibilidade de contratar um plano de saúde por fora. Então, envolve toda uma organização também, que é plenamente possível, mas que inclusive eu consigo dar suporte aqui para esse tipo de assunto, tá? Qualquer coisa vocês entrem em contato comigo aqui para eu poder lhe dar uma assessoria em relação a esse assunto. Mas esse é um tópico que, sem dúvida nenhuma, muito mais complexo, muito mais diferente para quem está começando, tá? Para quem, quando uma vez que você já esteja nesse regime aqui, acaba ficando muito mais tranquilo. Mas de cara, assim, vamos dizer assim, um cenário que é muito diferente do que a pessoa já está acostumada, tá? Mas é um cenário também muito bom e também que você deve levar em consideração. Eu estou trazendo todos esses pontos aqui para passar realmente essa visão nada romântica e dar os insumos para que vocês realmente consigam ter uma decisão racional, fazer uma análise racional do foco do que vocês devem ter de carreira, tá? Minha ideia aqui não é de forma alguma falar para vocês façam A ou façam B, porque realmente cada um conhece, cada um consegue avaliar o que é mais importante para si, seu momento de vida. Então, o que eu estou colocando, faço questão de deixar claro, é que eu estou trazendo a minha visão para que vocês consigam estabelecer a sua visão, a sua linha do que deve ser considerado, a sua linha do que deve ser avaliado na hora de planejar sua carreira, na hora de avaliar os próximos passos da sua carreira, pessoal. Mas, enfim, dito isto, dada essa visão de cenário, dada essa questão com os regimes de trabalho,
invariavelmente, o profissional de data science que quer dar certo no mercado, ele precisa, ouçam bem, ele não é que ele quer, não é que ele deseja, não é que seria preferível. Ele precisa ser um cara que gosta de estudar. E eu não digo que gosta de estudar necessariamente, mas também seria bom um cara que vai pegar os fundamentos matemáticos e estudar e abrir as fórmulas e estudar não, tá? É preferível, até. Eu gosto muito desse tipo de perfil profissional. Eu particularmente gosto desse tipo. Sou desse tipo de caixinha que gosta de abrir a matemática do assunto. Mas eu falo aquele profissional que quer entender além do básico. Então imagina só, por exemplo, como o tópico que a gente vai discutir mais à frente, que é das LLMs. Não basta simplesmente a pessoa ser um cara que vai soltar prompts ali no chat GPT, que vai soltar prompts ali no Gemini, no Cloud, que seja, e simplesmente vai esperar o resultado e isso vai ser algo sensacional e ele vai conseguir extrair o melhor resultado daquilo. Não. A pessoa o profissional de data science que quer dar certo, ele precisa gostar de entender como fazer melhor, como entender de negócio, como entender do fundamento matemático, sim, faz parte do processo, de como entender o fundamento computacional, de como saber como a estratégia de negócio vai fazer uso daqueles insumos, daqueles estudos, daquelas análises que ele está preparando. Então isso faz parte do profissional de data science. Não dá para fugir. Data science, é ciência. Então ciência envolve pesquisa, ciência envolve aprofundamento. Então o profissional de data science que quer dar certo é o cara que ele vai além do raso. Ele tem que gostar de estudar, ele tem que gostar de se aprofundar. E aquele profissional, e o profissional de data science, ele tem uma função de estudar vários tópicos em paralelo. Então ele tem que estudar computação, não só a linguagem, mas entender como é o funcionamento da linguagem, a matemática, e matemática eu te coloco na caixa matemática e estatística, são ciências diferentes, mas estão diretamente relacionadas. Negócio, então estratégia de negócio é fundamental que ele entenda como é que funciona. E hoje, algo que eu realmente, para mim era mais distante, mas que hoje eu me vejo tendo que entender, é a própria esquema de engenharia e arquitetura de dados. Então, eu sou cientista de dados, mas hoje eu tenho que entender de arquitetura e engenharia de dados, pelo menos a estrutura geral e o funcionamento geral das coisas, porque não dá mais, por exemplo, para poder realmente ser um cara que só faz análise de dados e larga lá na equipe de deploy, na equipe de tecnologia e deixa para a execução ficar totalmente a cargo deles. Não, precisa ser o cara que vai estar ali fazendo as pontes e discutindo com a equipe de tecnologia sobre como suas análises e sobre como seus modelos vão agregar valor. Então, pessoal, é complexo. O profissional de data science ele tem que ser um profissional muito rico, ser um profissional que estuda bastante, ser um profissional que entende de muita coisa. Então não é fácil. Vocês conseguem entender que um profissional que entende e tem todos esses requisitos não é uma carreira fácil? Não é um profissional fácil de ser encontrado? É um profissional que precisa realmente se dedicar bastante. É um profissional que realmente não é algo que é para todo mundo. É algo para quem realmente quer muita coisa, para quem realmente está disposto a gastar tempo, a perder noite estudando, está disposto a realmente abrir mão muitas vezes de algumas fases da sua vida para poder ter essa escolha por uma carreira realmente muito mais avançada, uma carreira que ele consiga ganhar bem. Então envolve uma série de escolhas, envolve uma série de decisões que não são fáceis. Então esqueçam essa ilusão do profissional em data science ser um cara que ele é por si só, um cara que ele faz um curso ali simples e aí ele coloca o certificado no LinkedIn e vai ser um profissional procurado. Ele é um cara que ele precisa estudar e precisa se diferenciar a cada dia mais. Dito tudo isso, vamos falar do grande elefante na sala, que é o impacto da IA. E a IA, como eu mencionei mais à frente, eu coloquei entre aspas, IA é algo que está sendo tratado, essas ferramentas hoje, como o ChatGPT, Gemini, Claude, estão sendo tratadas como sinônimos de IA. E algo que eu sempre faço questão de dizer, IA é um campo muito amplo. IA é um campo que existe pelo menos desde a década de 40, pelo menos, quando o termo foi cunhado, quando o termo começou a ser utilizado. IA abrange muita coisa. IA não é apenas Claude, não é apenas ChatGPT. IA envolve muita coisa. Inteligência artificial é um campo de pesquisa científico muito antigo e muito rico. De muito antigo, eu digo assim, pelo menos desde meados do século XX. Então a gente discute sobre IA.
Eu fiz um mestrado em IA, por exemplo, em 2014. Então as pessoas hoje em dia elas falam IA como sinônimo de ChatGPT, que foi algo que surgiu em 2021, mas IA é algo que já é muito antigo, que já é um campo de pesquisa já consolidado dentro da ciência, dentro da computação, dentro da estatística, da matemática como um todo, dentro do meio acadêmico como um todo. Então, para vocês terem uma ideia, IA abrange desde análises tecnicamente simples, como modelos de regressão logística, técnicas como análise discriminante, que são técnicas consideradas relativamente básicas, são técnicas que muitas das pessoas que entram no mercado hoje falando que entendem de IA nem sequer conhecem. Então, para vocês terem uma ideia, IA é um campo muito longo, rede neural, aqui a gente poderia abrir, eu posso até abrir em algum momento, devo fazer um vídeo explicando sobre IA, sobre o que efetivamente é IA. A gente abre pelo menos com o campo do aprendizado supervisionado, não supervisionado, reforço, agora a caixa da IA generativa. Então a gente consegue discutir sobre IA de uma forma muito ampla, de uma forma envolvendo muitas técnicas, muitos modelos, muitas ferramentas e um arcabouço teórico muito forte que vai mas muito além das LLMs, muito além das ferramentas que a gente vê hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, a teoria dos Transformers, que foi base para o desenvolvimento do chat GPT, daí o T de GPT, tá? O Transform vem justamente de Transformers, ela realmente é um campo realmente que ela é relativamente recente. Ele sim é relativamente recente. O artigo básico veio ali, foi publicado ali pela equipe do Google aqui nos anos 2010. Mas a base de tudo isso envolve teorias que vão desde o século passado. Então, é um clamor que eu faço para as pessoas deixarem de associar IA necessariamente com LLM, necessariamente com ferramentas como o ChatGPT e Claude, pessoal. IA vai muito além disso. E agora, entrando propriamente dito isso, falando sobre o impacto das LLMs no campo, no profissional de ciência de dados, ao mesmo tempo que a gente vê que realmente as LLMs têm um grande poder e um grande potencial de incorporarem nas nossas atividades como cientista de dados, a gente tem que entender e ter uma visão racional sobre o uso das LLMs. As LLMs são ferramentas assim, muito boas, que elas permitem um ganho de produtividade muito bom, mas que a gente tem que pensar realmente nelas como soluções que nos apoiam e nos auxiliam nas nossas atividades, não como substitutos das nossas atividades. Em um dado momento, muitas das empresas alegaram demissões, por exemplo, eu já fiz um vídeo específico sobre isso aqui, tá? Demissões por conta de IA. Pessoal, na minha visão, pelo menos, minha opinião, cabe sempre reforçar, isso tudo não foi, essas demissões não foram por causa de IA. Foram simplesmente decisões por erros estratégicos e que foram colocadas na conta da IA, pois era o hype do momento, era o motivo que estava todo mundo alegando que iria acontecer e esses erros estratégicos, esses erros de planejamento ensejaram em demissões e que iriam acontecer de toda forma e que foram colocadas na conta da IA. Mas o grande ponto aqui que eu quero trazer para o profissional em ciência de dados em específico, tá? Dado esse panorama, visão geral do mercado, é que sim, as LLMs tendem a mudar a nossa profissão e não que elas não devem necessariamente nos substituir. Elas devem ser potencializadoras do nosso trabalho. Eu utilizo pelo menos duas LLMs todos os dias no meu dia a dia de trabalho. Hoje, como líder em ciência de dados, em uma grande companhia, eu consigo realmente lhe dizer o seguinte, que eu consigo, por exemplo, eu sozinho consigo fazer o trabalho que duas ou três pessoas ali conseguiriam fazer, que eu, por exemplo, demoraria muitas vezes um dia inteiro para executar uma análise, eu consigo fazer em coisa de 1 hora, em coisa de 2 horas. Então isso é um ganho de produtividade, isso não é algo que vai me substituir, mas isso é algo que vai sim permitir com que eu chegue mais longe. Então, ou seja, ao invés de pensar nos LLMs como algo que vão lhe substituir, pense em algo que vai ser algo que vai lhe potencializar a chegar mais longe. Então, sabe aquela ideia de que ao invés de que uma pessoa ela consegue chegar mais rápido, mas duas conseguem chegar mais longe? Então, essa é a mesma ideia das LLMs aqui, tá? A gente consegue, além de tudo, chegar mais rápido e mais longe com as LLMs. A gente consegue ter um ganho de produtividade, um potencializador muito forte. Então, deixa de ver a LLM, a IA ali, o Claude,
o ChatGPT como substitutos, mas como aliados que tendem a fazer com que se ganhe realmente, com que se tenha um ganho de produtividade. E olhando por essa perspectiva, vocês vão ver que tende realmente a ser algo maravilhoso. Então deixa de ver a LLM como uma ameaça e sim como um grande ganho de oportunidade. Hoje as minhas entregas são muito mais ricas, os meus materiais são produzidos mais rápidos, as minhas análises são produzidas mais rápidas. Os direcionamentos que eu consigo fazer sobre temas como aspecto regulatório, sobre arcabouço teórico de alguns assuntos que eu não necessariamente tenho tanto domínio, mas eu consigo enriquecer através das LLMs. Eu consigo analisar um documento de forma muito mais rápida do que eu levaria utilizando a LLM. Então tudo isso tende a me potencializar. Eu passei agora a ser um profissional muito mais rico, com um canivete de muito mais técnicas, de muito mais recursos que antes eu tinha. Então não é para ter medo das IAs, não é para ter medo das LLMs, é sim para enxergar como algo que vai te permitir um ganho de produtividade, um ganho de execução e de eficiência de uma forma muito, mas muito interessante. Isso, espero ter contribuído com vocês, dado minha visão. Realmente tem muita coisa assim que hoje em dia no mercado, quando eu olho para o mercado, que me incomoda sobre algumas impressões que são colocadas de forma muito superficial, mas que realmente o momento do mercado de trabalho em Data Science é desafiador, mas que sim, é uma profissão que na minha visão vale a pena, é uma profissão que realmente ela é um campo que tende a remunerar bem, a ter uma boa condição de trabalho. A questão é saber o que realmente dá certo, o que realmente é efetivo para um profissional da área de ciência de dados. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Acharam que eu reclamei bastante? Acharam que eu tive uma visão muito diferente do que vocês têm? Vamos discutir aqui com a educação aqui nos comentários. Deixa aí seus comentários e se inscreve aqui no canal, né? Para acompanhar mais análises, mais discussões como essa. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.